Olá a todos, bem-vindos às nossas aulas, ao novo ano 2025, que espero que seja muito bom para todos vocês, e vamos partir para mais um resumo das aulas. Pus hoje esta fotografia de entrada com o stop, para lembrar que estávamos a tratar do terceiro pilar, do que é o que pode constituir fatores que ajudam uma boa relação. Falámos do primeiro, que é a afetividade, o segundo, que é a escuta ativa, e este terceiro, que é o estabelecimento de limites, muito importante, quer para crianças, quer para adultos. E, portanto, vamos recordar que falámos nas aulas passadas que este estabelecimento de limites razoáveis é para toda a gente, incluindo até para nós próprios. Todos nós temos direito a ser bem tratados e também devemos reservar esse direito para nós próprios tratarmos bem a nós mesmos. Com as crianças, normalmente não há grande dificuldade em estabelecer limites, ao contrário do que é a criança geral, porque as crianças têm um impulso muito forte para obter a aprovação dos adultos, para agradar aos adultos. E, portanto, se elas tiverem as suas necessidades básicas satisfeitas, mesmo importantes, facilmente alinharão nos limites, nas regras que nós lhes quisermos pôr. Necessidades, falo de necessidades, lembram-se, falei-vos da pirâmide Maslow. Se satisfizermos estas necessidades, ou a maior parte delas, as crianças não terão problemas absolutamente nenhuns. E, portanto, isto já é um bom início. Mas dentro destas necessidades, para uma criança, talvez a mais importante é a relação de vinculação, que é uma relação especial de afeto profundo, que liga a criança dependente ao adulto capaz de cuidar dela devidamente. É uma relação muito importante porque ela contribui para a sobrevivência da criança. Portanto, o nosso foco deverá sempre incidir nessa relação de vinculação. Mas pergunta-se, se temos o poder de impor os limites, porque é que não havemos de o fazer como entendermos, quando ainda por cima é para o bem deles? Bom, esta última questão, será sempre para o bem deles? Às vezes acreditamos que sim, mas sabemos, se pensarmos um bocadinho, que muitas vezes é para a nossa comodidade. Nós impomos limites, cala-te, vai brincar para o teu quarto, agora não posso falar contigo. São limites que a gente põe para a nossa comodidade e não propriamente para satisfazer as necessidades da criança. Portanto, há que terem atenção que às vezes há limites que estamos a impor e cujas consequências podem não nos agradar. Se nós cortamos o diálogo desde pequeninos com as crianças, depois quando quisermos dialogar com eles já não estão habituados, já não nos veem como parceiros dialogantes. Portanto, temos que ter isso em atenção. Portanto, porquê é que não fazemos como entendemos? Bom, porque essa imposição de limites pode ser ou vir a ser sentida como um abuso, ou seja, como uma violação do espaço vital da criança, físico e psicológico, e por isso prejudicar a relação. Em particular, sabemos que temos de ter atenção, falei há bocadinho do conteúdo dos nossos limites, temos cuidado, mas também a forma como impomos esses limites, porque há práticas que eram ou são consideradas normais na época, por exemplo, não levar a sério, gritar, dar palmadas, até há umas décadas atrás era normalíssimo, chamar nomes, culpabilizar, envergonhar, assustar, etc. Só que com o tempo essas práticas passam a ser vistas como violentas e abusivas e os filhos ou os netos podem considerar imperdoáveis esses comportamentos que os pais usaram e um dia o que acontece é que os filhos estão a cortar relações com os pais. É verdade que às vezes estes cortes de relações têm a ver também com o facto de um ex-companheiro, um ex-cônjuge, poder estar a minar a relação. Poderá não ser sempre por esta questão. Teremos que ver, discriminar, mas muitas vezes é por esta questão. Então, como é que vamos resolver este conflito entre, no fundo, por um lado, estabelecer limites e, por outro lado, termos cuidado com a personalidade da criança, com a maneira de ser da criança? Bom, não todo com afirmações como a mim não me faz, nunca isto me fez mal nenhum, é assim que os pais sempre me educaram, no meu tempo não havia traumas. O que é que têm estas afirmações em comum? Estas afirmações têm em comum o facto de não revelarem nenhuma compaixão, nenhuma empatia pela criança como pessoa, ok? Como pessoa, de consideração dela como pessoa. Ora, algumas sugestões então para resolver este conflito.
primeiro escutar verdadeiramente o filho ou filha, já falámos disso da escuta ativa, levar a sério o que ela ou ele diz e tentar pôr-se no seu lugar. Portanto, levar a sério. Muitas vezes, muitos queixam-se que não são as crianças, mais tarde, como adultas, queixam-se muito de não terem sido levadas a sério quando se fizeram queixas, por exemplo, de bullying ou de assédio sexual ou qualquer coisa. Não, levar a sério é uma passo importante. E pedir desculpa quando for caso disso. O que não se deve fazer é uma pessoa defender-se, por exemplo, culpabilizando ou criticando ou manipulando as emoções do filho ou da filha. O que é que se entende por manipular? Manipular aqui quer dizer, porque quando nós, por exemplo, reparem, não tem mal fazer uma coisa destas uma vez em quando. Os pais não são perfeitos, nem se pretende que sejam. O problema é quando isto é repetido e uma constante na relação. O que é que se pretende, o que é que se fala então aqui quando manipular? Quando nós dizemos assim, o pai está muito triste e se continuas assim, o pai vai deixar de gostar de ti e já não quer saber de ti para nada. E põe-te na rua porque já não quer saber de ti. É óbvio que isto é tudo mentira. O pai gosta, o pai não está assim tão triste e não vai pôr na rua. E, portanto, isto é manipular as emoções do filho, porque ele depois descobre que isto não é verdade, mais tarde ou mais cedo vai descobrir, e, portanto, é destrutivo. Não se deve fazer isso. E então, mudarmos as nossas práticas quando virmos que é caso disso. Reparem no seguinte, o que é que nós pretendemos ao estabelecer limites? Nós pretendemos ajudar a criança a adotar comportamentos aceitáveis, embora não submissos. Porquê? Não submissos porquê? Porque nós não queremos condicionar a criança a ser obediente para o resto da vida a quem lhe apareça pela frente. Não queremos. Queremos ajudá-la a crescer e não apenas a parecer crescida. Isto é, com o verniz que se quebra, que se abre, enfim, que desaparece à mínima situação de stress. Não, nós queremos ajudá-la de facto a crescer como pessoa. E as manifestações de força ou de falta dela. E porquê é que eu digo falta dela? Porque quando começamos a recorrer à força é porque já fracassamos muitas vezes em tudo o resto. Ou seja, é uma manifestação de fraqueza. No fundo, recorremos à força porque é o último recurso, porque já falhámos em tudo o resto. Portanto, temos de ter cuidado com isto, que as manifestações de força muitas vezes são vistas precisamente como o contrário, como manifestações de fraqueza. Mas estas manifestações de força provocam nela, na criança, como nos adultos, a contra-vontade ou a reatância psicológica. Isto é, aquela coisa de que o José Régio dizia no Cântico Negro: não sei para onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Portanto, não vou para onde me dizem que vão. Isto é uma coisa natural no ser humano e, portanto, também é natural na criança. Portanto, manifestações de força, então é que provocam mesmo este tipo de reação. E o que é que acontece? É que mesmo que ela obedeça, por medo, por submissão à força, ao poder maior do adulto, o comportamento não é interiorizado. E ainda por cima, não é interiorizado, e portanto, quando o adulto desaparecer, ela volta a fazer o mesmo. Ela passa a preocupar-se não em não fazer aquilo, mas sim em fazer aquilo, mas não ser apanhada. Não é isso que nós queremos. E ainda por cima a relação adoeceu, enfraqueceu, o que faz que, a seguir, haja mais manifestações de força numa espiral cada vez mais destrutiva. E não é isto que nós queremos. Qual é a alternativa? Bem, quem está à espera de uma solução simples, isto é um problema complexo, desengane-se. Não há soluções simples para problemas complexos. Quem para pensar, por exemplo, que ao tratar-se a fonte do problema, o resto há de vir por si, pode confiar que esta é uma boa solução. E a fonte aqui, não há dúvida nenhuma, é a relação de vinculação, como eu vos falei há bocado. Portanto, se nós cuidarmos dela, desta relação de vinculação sempre, nada fazendo para que ela possa enfraquecer ou ser minada, nós estamos no bom caminho. E na prática isto resulta em algumas sugestões que eu deixo aqui. Uma primeira, isto sugestões para cuidadores e educadores em geral, quer dizer, pais, avós, restante família, professores, treinadores, seja quem for. A primeira coisa não é a mais importante, mas é que sem esta não se consegue as outras. É conseguir a atenção das crianças. E hoje isto é uma prioridade porque está a ser cada vez mais difícil as crianças prestarem atenção umas às outras. Aliás, como os adultos. Acontece exatamente a mesma coisa com os adultos. O período de atenção, a capacidade de atenção nos adultos hoje em dia está muito diminuída, não são só as crianças. Portanto, para conseguir a atenção das crianças, uma primeira coisa é ter com ela mais interações positivas do que negativas. Nós mesmo entre adultos não gostamos de nos aproximar de pessoas
que estão sempre a deixar, a fazer-nos sentir mal. Portanto, as crianças são seres humanos como nós e, portanto, se nós temos muitas interações negativas, a criança corta, desliga, já que não pode ir embora. Nós adultos podemos ir embora, mas ela não pode. Portanto, desliga. Portanto, temos de ter cuidado com isso. E depois não desbaratar a nossa autoridade natural. Todo o adulto perante uma criança pequena, tem uma autoridade natural. A criança reconhece, não precisa fazer nada para a ganhar. O que tem é que fazer para não a perder. Por exemplo, num adulto que recorra a muitos nãos, sempre a dizer não, e depois, se a criança insiste, passa a dizer sim, está a desbaratar completamente a sua autoridade. A criança percebe que não, o adulto não é para levar a sério. Tudo o que ele disser não é para ser levado a sério, porque com uma insistência ele depois muda a decisão e, portanto, aquilo não significa, não tem grande significado. Portanto, cuidado com isto. São formas de conseguir que a criança nos dê uma atenção séria. Se temos interações negativas, se desbaratamos a autoridade natural, elas deixam de nos dar atenção. E, finalmente, dar-lhes a atenção que precisam. Nós sabemos que os adultos muitas vezes dizem ela está a fazer isto para chamar a atenção. Então, se está a chamar a atenção é porque precisa dela. E pode precisar dela, seja em quantidade, seja em qualidade. Pode precisar de mais atenção e pode precisar de uma melhor atenção. E, portanto, temos de ter cuidado. Se elas estão em carência, o organismo da criança está centrado em satisfazer a necessidade que está em carência. E, portanto, sobra pouca energia para nos dar atenção a nós. É um bocadinho como nós, um exemplo assim mais, enfim, agudo, quando nós temos vontade de ir à casa de banho, estamos aflitos para ir à casa de banho, e alguém nos para e diz assim, olha, eu gostaria de ter aqui uma conversa contigo para te propor, para tu pensares, o que é que a gente diz? Não, não, agora não, agora não, eu vou ali e venho já e depois dou-te toda a atenção. E dizemos isso porquê? Porque sabemos que não conseguimos dar atenção. E, portanto, se a criança tiver necessidades que não estão a ser satisfeitas, e isso se forem agudizando, menos atenção ela nos presta. Com menos atenção, não ouvem o que nós dizemos, não ouvindo o que nós dizemos, não vão cumprir as regras porque nem sequer as ouviram, nem vão respeitar os limites porque nem sequer os registaram. Portanto, este aspecto da atenção é muito importante. Ficamos por aqui hoje, continuaremos daqui a 15 dias, aproximá-la com mais uma crónica da Lídia Jorge. Desejo-vos um bom dia, uma boa semana, com saúde, alegria, tudo bom para vocês e até à próxima semana.